Ainda no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, tem um parágrafo que um dos mentores está reforçando o quanto é complicado a gente ficar pedindo, eu quero ser médium, eu quero manifestar, mas não está construindo uma vida de espiritualizada, um caráter mais elevado, de não estar fazendo nada para tornar sua alma e, consequentemente, seu corpo mais sensíveis a expressões elevadas. Então, muitas vezes o médium está falando, eu quero manifestar, eu quero que vocês falem através de mim, mas em vez de praticar o amor, está praticando o ódio. Em vez de fazer o bem, tá sendo egoísta. Em vez de ajudar, só tá reclamando e pedindo. Então eles reforçam muito isso, sabe, nesse capítulo. Eles falam muito sobre essa coisa da gente ficar pedindo sem construir nada, da gente ficar achando que quando a gente der o que a gente quer, que aí a gente vai conseguir ser quem a gente quer ser. Mas é o contrário. É sendo quem a gente quer ser que a gente vai conseguir obter o que a gente quer. Então, tudo no plano espiritual se trata de responsabilidade, propósito, motivo. Tem até uma máxima, né, que se fala, Deus não dá uma cruz maior do que a pessoa pode carregar. Então, existe um objetivo por trás da mediunidade, das manifestações, das comunicações, que é o lugar de comunicação entre o plano espiritual e o físico. Então, tem um porquê daquilo, tem um pra quê daquilo. As coisas não são soltas, só uma aleatoriedade aí no mundo, na vida. As coisas não são soltas, não são assim. Eles não vão dar algo que a gente não tenha condições de utilizar nas nossas vidas ou que a gente não faça ideia de como utilizar adequadamente. Somente o mal faz isso, dá simplesmente porque a gente quer. Ou dá simplesmente porque atende aos desejos pessoais deles. O bem não, o bem tem propósito, tem porquê, tem objetivo, tem missão, tem uma construção. Então só será dado aquilo que vai corresponder aos desígnios, à lei de Deus e ao seu próprio desenvolvimento. Então, você quer ser um médium, quer ser um instrumento, se você tiver, com uma programação espiritual para isso e tiver condições de desenvolvimento relativos a isso, não dá para saber, cada caso é um caso, comece estudando, fazendo bem, trabalhando sua personalidade, seu caráter, e as coisas vão aparecendo, as coisas vão se mostrando. Mas foque em ser um instrumento e se abrir para que Deus escolha o caminho, o seu caminho, te mostre o seu caminho. Às vezes não vai ser da maneira que você deseja, mas vai ser da maneira que você precisa e pode. Então, às vezes, o médium acha que vai ser um psicógrafo, mas às vezes o caminho dele está em ofertar sopa para necessitados, pessoas de rua, famintos, e as palavras dele, o coração dele, a energia que ele doa para essas pessoas naquela hora é capaz de trazer a elas esperança, força, elevação. Então, não é o caminho dos nossos desejos pessoais, é o caminho que Deus vai definir, que vai nos favorecer um desenvolvimento aí pessoal, que vai dar o que a gente precisa para se desenvolver em espírito, né? E apenas mais um comentário sobre o assunto. Eles dizem, tem médiuns que acham que querem a glória de ser instrumentos de comunicação de certas inteligências, né? Digamos assim, espíritos nobres e conhecidos, como por exemplo de Joana de Ângeles, Emmanuel, sei lá, coisas assim. Mas ele ressalta que
Em vez da gente ficar priorizando ser esse reconhecimento, se eu for instrumento de determinada inteligência, nossa, vou ser reconhecido, vou ficar marcado, as glórias e etc e tal. Que a gente se lembre que todos estes falam em nome de Deus, que a grande inteligência, a maior inteligência no qual todos estão sob a influência é a de Deus. Então, que nós não glorifiquemos nomes nesse sentido, que nós saibamos reconhecer a importância e o trabalho de cada um, os sacrifícios e tudo que aquela inteligência construiu e desenvolveu, mas que nós saibamos que a maior e a inteligência sobre a qual todos nós que aceitamos esse caminho agimos e buscamos o melhor é a inteligência de Deus. Num capítulo seguinte, e gente, eles reforçam muito esse tema para a gente ficar atento, prestar atenção nisso. No capítulo seguinte, ele continua reforçando a questão de que é necessário se aperfeiçoar nesse caminho da mediunidade, nesse caminho de espiritual. É necessário se aperfeiçoar. E aquele que não se aperfeiçoa, ele dá um aviso, que ele fala que mesmo que você tenha as manifestações mediúnicas da comunicação, se você não se aperfeiçoa, você é um simples intermédio de informação. Vejam bem essa diferença. Não são comunicadores que estão trazendo mensagens significativas e com propósito. São instrumentos de informação que conseguem passar uma informação de lá para cá. E aí, cadê o propósito sublime nisso? Se perde, né? E mais um aviso que eles dão. Se você não se aperfeiçoa, qualquer um pode passar informação através de você. Então, médiuns que não têm esse trabalho na sua alma, no seu caráter, podem se tornar instrumentos de espíritos mais inferiores, podem se tornar instrumentos de espíritos até maléficos. Então, conheçam bem os médiuns nos quais vocês estão se consultando. Se o comportamento dele, num geral, né? A gente sempre tem problemas, a gente está na Terra, nem sempre a gente vai ter um caráter ilibado todo o tempo, né? Mas se num comportamento geral, a pessoa, ela não está praticando as coisas que ela fala, se ela não tem um trabalho ali de intenção de se melhorar, se aperfeiçoar, se ela não está mostrando ali que está trabalhando nisso e que, na verdade, ela está cultivando cada vez mais elementos inferiores, então desconfiem de quem está conectado a ela. Uma vez uma médium me disse que como ter certeza de qual espírito está falando através de nós, se é superior ou inferior, e ela disse: se sua mente, coração e alma estiverem na mesma ressonância, estiverem convergindo na mesma ressonância, então pode ter certeza, né, de que são espíritos superiores. E se, claro, né, se somente seu coração e seu espírito estiverem conectados com o bem. Então, por exemplo, se seu coração está querendo bem, mas sua mente está pensando em coisas maléficas, está pensando em coisas egoístas, você não vai conseguir ter certeza se são espíritos superiores se manifestando através de você. Não vai ter como ter certeza. Então, e o mesmo para a sua alma, se a sua alma está manifestando perturbações, está manifestando sentimentos, está manifestando magnetismos pesados, perturbadores, então talvez você não esteja se conectando com espíritos superiores. Então, fica a mensagem. Quer ter a certeza? Se trabalhe de modo a conseguir uma mesma ressonância, no qual sua mente, seu coração e seu espírito estejam trabalhando juntos. E, é claro, no bem, né? Mas não se esqueçam, problemas todo mundo tem. A gente está aqui, médios ou não, estamos espiando e nos regenerando, né? Então, nós só temos que buscar ali fazer o nosso melhor
e trabalhando que o plano espiritual vai nos ajudar no resto. Podem ter certeza disso. Bom, continuando o vídeo anterior, ainda no capítulo 9, tem uma fala muito bonita. Eu vou ler aqui um pedacinho. Permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da ocorrência humana aos centros passageiros de pura sensação. Acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente à força de movimentação mecânica das células materiais. Vejam bem, primeira coisa, ele está dizendo que muitas vezes a gente está escolhendo como médium só a sensação da comunicação. Então, aquela abertura do terceiro olho, digamos assim, a capacidade de ver e ouvir, a sensação, uau, a sensação passageira, mas assim, né, a pura sensação, uau, que coisa maravilhosa, vibrante. Tem médiums que só buscam isso, o fenômeno, o show, o mostrar, a sensação da comunicação, mas não estão nem aí para o propósito, para o para quê, né? Não estão nem aí. E eles dizem que a gente viu nos outros capítulos, né, de acordo com os outros vídeos que eu passei, o que ele quer dizer com a movimentação mecânica das células. Que os mentores, para o exercício da mediunidade, os mentores fazem uma influenciação no corpo para o transporte dos elétrons, dos fótons, daquilo necessário para comunicar, mantendo o corpo em harmonia ali, com as glândulas funcionando perfeitamente, para que os centros de força sejam capazes de se conectar ali com o outro médium e assim haver a comunicação. Então, ele está falando, vocês acham que a mediunidade, vocês esperam que a mediunidade seja só isso, né? A pura movimentação a movimentação mecânica das células, sem vocês fazerem nada, sem buscarem nada, simplesmente pela sensação, pelo fenômeno. Vocês acham que é só isso, só a movimentação das células? É isso que é a mediunidade, a comunicação? Então, ele está chamando a atenção. E ele está dizendo, olha, não dá para vencer as pesadas vibrações, os magnetismos cristalizados, essa parte negativa, simplesmente fazendo essa movimentação mecânica do corpo, simplesmente fazendo o corpo estar apto à comunicação. Não dá para vencer isso, né? Não dá para fazer o que ele fez no início do capítulo lá. Mandar as glândulas adrenais mandarem tais mensagens, a glândulas suprarrenais, outras mensagens, sei lá, tipo umas coisas assim. Não é simplesmente isso, porque se a vibração for negativa, se tiverem cristalizações maléficas, o corpo vai pôr impeditivos, ele vai estar inviabilizando a comunicação, ela vai estar com ruídos, digamos assim, sabe? Esses ruídos de comunicação, a comunicação não vai estar pura, não vai estar estável. Claro que o plano espiritual é sempre capaz de transpor diversas barreiras, mas é óbvio que são muitos recursos demandados, são muitas questões, um trabalho muito grande para ser feito. E me fala, vale a pena o esforço para ficar se comunicando através de um médium, um médium meia boca? Não é mais fácil para eles acharem alguém mais digno, mais realmente preocupado com isso, com ser um instrumento de Deus, um instrumento do bem? A matemática é simples aí, pessoal. Então, não esqueçam que a pineal ela vai ativar as reminiscências do nosso passado. As reminiscências essas que trazem viciações, traumas, trazem tristezas, trazem más tendências de vidas anteriores. A pineal vai ativar isso. E lembrem, o que é utilizado para comunicação? A pineal. Então, se a gente não estiver trabalhando as nossas reminiscências das vidas anteriores, o egoísmo que a gente cultivou, a vingança, a inveja que a gente cultivou, a traição que a gente cultivou, se a gente não estiver trabalhando isso, como que a pineal pode servir como um instrumento ali de conexão com o plano espiritual? Ela vai estar inviabilizada, ela vai estar com
uma intercorrência, um ruído sempre atrapalhando, fazendo com que a comunicação esteja deficiente. E ele retoma o assunto do vídeo anterior. Temos vários espíritos por aí, alguns com os objetivos específicos, outros simplesmente vagando. Se você está com uma abertura para qualquer um vai se ligar a você. E aí, pena para você e pena para quem está recebendo essa ajuda, porque quem lhe dá a certeza de que vai ser para o bem? Quem lhe dá a certeza de que isso não vai trazer algum mal? Quem lhe dá a certeza de que isso não vai influenciar negativamente? Não tem como. Então, é necessário ter atenção. Ele está realmente abrindo os olhos dos médiuns para isso, né? Eu já vi um caso muito triste que uma médium relatou que tinha a mãe, a menina, e a menina era médium de visão, ela conseguia ver, e tinha um espírito que se aproximou dela dizendo ser o avô. E aí esse espírito falava que ela não podia comer, que ela não podia se alimentar porque a mãe estava colocando veneno na comida. E essa menina começou a emagrecer e ela estava quase morrendo ali de desnutrição. Até que foram visitar essa médium. A médium pediu uma foto do avô e viu ali o espírito e viu que não era o avô. E aí esse espírito viu que ele foi reconhecido e ele fugiu. Depois ela descobriu que esse espírito era do passado da menina e estava tentando matar essa menina, né? No passado de outras vidas. Esse é um exemplo de uma pessoa inocente, mas ela era completamente despreparada para a questão espiritual. Isso para vocês verem que qualquer um pode se comunicar. Por isso que a gente tem que estar atento. A gente precisa saber o que está acontecendo. A gente precisa se trabalhar. Infelizmente, o desconhecimento espiritual deixou ali a menina aberta a essas influências. Mas e quantos casos acontecem de pessoas que têm conhecimento e se deixam abertos para influências inferiores, simplesmente porque não entendem o compromisso que estão assumindo no bem, para o bem, e simplesmente querem as coisas passageiras, simplesmente querem as sensações, simplesmente o fenômeno, não entendem o propósito maior daquilo. E esse mentor compara que as viciações nessa questão dos fenômenos são semelhantes às viciações no próprio álcool, nas drogas, porque é pela sensação física que aquilo dá, porque realmente para os médiuns traz uma sensação física diferente, né? Então, as pessoas realmente ficam viciadas e só querem aquilo porque traz um alívio, uma sensação de grandeza, sei lá, mas vira uma viciação. Então ele pede com muita veemência: médiuns, por favor, entendam a importância disso tudo e tomem uma posição consciente como um instrumento de Deus que está sendo utilizado para comunicar e trazer o bem ao próximo. Ele traz um bom exemplo também, que é o de Kardec, né? Olha como Kardec fez. Ele não apenas ficou impressionado que os espíritos se comunicavam. Ele quis entender, ele observou a aplicação das leis que os espíritos estavam passando, as aplicações na vida. Ele estudou aquilo, ele desenvolveu uma teoria, ele era quase que um cientista, porque aquilo é criar hipóteses, experimentá-las, hipotetizar sobre elas, desenvolver um raciocínio lógico, uma teoria. Então, ele usou de tudo aquilo para um propósito maior. Ele usou de tudo aquilo como um meio, um mecanismo de comunicação. Ele não simplesmente ficou impressionado e começou, por exemplo, a fazer perguntas pessoais. Minha esposa me ama? Ou, será que a gente vai ficar rico? Ele não se ateve a isso. Ele queria entender o maior, o propósito maior. Ele criou um entendimento de todo um sistema, um mecanismo, e através disso descobriu a verdade que ia favorecer diversas almas, diversas pessoas necessitadas e trazer o Consolador para o mundo. Então, que nós saiamos de uma postura pedante perante o reino espiritual e passamos a merecer essa presença, esse contato, e que nós façamos algo realmente bom com isso, seguindo as leis de Deus. Ainda sobre o capítulo 9, ainda sobre os médiuns, tem uma frase que eu achei muito importante de trazer. Ele diz que catalogar valores não significa vivê-los.
Saber quais os valores são necessários para um médium não significa viver esses valores. Entender aquilo que leva à manifestação mediúnica, entender os processos e as necessidades, não é a mesma coisa que vivenciá-los. E hoje em dia na sociedade a gente entende isso, né? Que saber não é a mesma coisa que fazer. Entender algo não é a mesma coisa que conseguir realizar algo. São processos diferentes que exigem coisas diferentes, que vão trazer uma experiência diferente. Então, na questão da mediunidade, é importante a gente saber, mas é também muito importante a gente praticar. O desenvolvimento precisa dos dois, não dá para ser com apenas estudo. Outra frase importante, ele diz que a mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Que nós possamos sempre reconhecer esse lugar elevado da presença da mediunidade. Você está tendo essa possibilidade de comunicação, manifestação, seja o que for da sua mediunidade, para um propósito maior, não é simplesmente para questões efêmeras e passageiras da Terra. Então o mentor vai finalizando o discurso dele resumindo um pouco a questão. Ele diz: se aspiras ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretende o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Se desejais a presença dos bons, tornai-vos bons por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com os salteadores, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Significa que não é para assistenciar esses espíritos mais grosseiros? Não tem nada a ver com isso. Ele está dizendo que para a pessoa receber o conhecimento, para a pessoa poder galgar para outros níveis de evolução, ela tem que estar pronta para isso. Deus não vai dar um fardo maior do que a gente possa carregar. Então, não adianta nada falar de coisas extremamente sutis e elevadíssimas para um espírito grosseiro. Tudo no plano espiritual envolve uma compreensão de progresso, envolve uma compreensão de desenvolvimento. Não tem como ensinar os fatores mais puros do amor fraternal e universal para espíritos que ainda nem aprenderam a amar os seus próprios familiares, ou para amar os próprios filhos ou os próprios pais. Não tem como. Então é uma coisa de cada vez. Além disso, para a gente poder ser comunicador do bem, para a gente poder transmitir os valores mais elevados, a gente precisa da compreensão sobre o que são esses valores, o que é que está sendo transmitido. A gente precisa ter na mente uma abertura para isso, né? E no coração também. E eu já ouvi falar, por exemplo, que médiuns de psicografia, os mentores, eles não usam palavras às vezes mais complicadas e complexas, porque o próprio indivíduo, o psicógrafo, não tem conhecimento dessas palavras. Então, às vezes, uma outra palavra poderia ser usada na descrição daquela carta, na descrição daquela informação, daquela comunicação, mas ela não é utilizada porque aquele psicógrafo tem um vocabulário limitado para as palavras, então eles usam aquilo que a gente tem. Existem leis, eles não podem transpor tudo, eles usam aquilo que a gente tem. Então, se a gente não tiver conexão com o bem, com as coisas elevadas, com a importância de sentimentos e aspirações e fatores morais elevados, a gente não vai conseguir transmitir essa mensagem. Então, que tipo de comunicadores seremos, né? Então, fica claro aqui a mensagem que ele está tentando passar.
Então, o mentor termina esse parágrafo dizendo: permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e dos valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Os médiuns estão servindo a um objetivo de libertação, instrução, esclarecimento. Então, é um objetivo elevado. E se o médium não está compreendendo isso, não está atento a isso, então ele só se tornou um objeto de informação apenas. Ele prossegue dizendo que todos nós estamos nesse processo evolutivo tentando resolver as nossas energias cristalizadas ou viciadas das outras vidas. As energias das nossas viciações, as coisas dos sentimentos negativos que construímos. Todos nós estamos nessa luta, que não nos esquecemos disso, né? É uma mensagem que ele vai relatando de vários modos, mas em suma, de maneira resumida, ele está trazendo isso, assim como eu trouxe nos outros vídeos. Ele diz também que ver sem compreender e ouvir também sem compreender pode causar desastres significativos no coração de uma pessoa, né? Podemos, assim, acredito eu, usar um exemplo simples, né? Quando um espírito diz que nós devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal. Como uma pessoa que não desenvolveu a compreensão do porquê disso, do pra quê disso, pode perdoar alguém que, por exemplo, causou alguma injúria física, um familiar, alguém que ela ama, ou causou uma agressão, realizou uma agressão que destruiu a vida da pessoa de uma maneira moral. Como que aquela pessoa pode entender que devemos perdoar? Como que ela vai lidar com isso, né? Ela não vai, porque ela não entende. Tudo que ela consegue ver é o mal que lhe foi causado, é aquilo que lhe foi tirado, é a dor e sofrimento que lhe foi aplicado. Ela não entende que os dois ali estão em problemas milenares, em que na outra vida foi ela, na verdade, que causou o mal, e ela veio nessa vida com o objetivo de resolver essa questão. Então, como compreender uma coisa dessa se a pessoa ela vai simplesmente sentir que Deus está sendo injusto, que Deus está sendo punitivo, que ela já foi punida pela vida e que Deus está punindo de novo ao forçá-la a perdoar aquele que lhe fez mal. Então, é um exemplo bobo, simples, mas eu acho que exemplifica um pouco dessa questão. Eles também dizem que há 1000 modos da gente auxiliar sem realizar algum tipo de imposição. Então, por exemplo, em vez de a gente ficar impondo aos benfeitores como a gente quer, do jeito que a gente quer, nas condições que a gente quer, a gente pode estar oferecendo, como um exemplo que eu já dei antes, alimento para os necessitados, alimento para as pessoas que estão passando fome. Com isso, a gente está se tornando um mensageiro da esperança, da caridade. Isso também faz total diferença. Ele também diz que nós não busquemos fazer o céu descer até nós, e que nós, na verdade, busquemos nos elevar até o céu. Que nós busquemos nos aproximar dos benfeitores, não exigir e cobrar de que eles se aproximem de nós. O trabalho tem que ser nosso, o esforço tem que ser nosso. O objetivo da evolução progressiva é a nossa ascendência. Fazer o céu descer até nós, fazer os benfeitores, obrigá-los a virem até nós, não vai fazer com que a gente evolua. Os mentores passaram pelo mesmo processo que a gente de evolução. Eles tiveram as próprias conquistas, conseguiram chegar a planos mais elevados porque eles trabalharam a sua alma, a sua frequência, seu espírito. Eles não podem simplesmente pegar o aprendizado deles e enfiar dentro de nós para que assim a gente se torne espíritos elevados. Não, tem que ser algo construído, a gente tem que aprender. Então, é melhor a gente assumir uma postura de compromisso em relação ao nosso plano de vida aí, do que ficar esperando as coisas acontecerem. E se vitimizar e ruminar quando elas não acontecerem do jeito que a gente quer. Capítulo 10. Materialização.
André está indo num lugar que tem uma reunião, onde vai acontecer uma manifestação mediúnica de materialização. Os mentores começam explicando que esse tipo de manifestação não ocorre sempre, não é usual, não é constante, porque é um tipo de manifestação que exige muito do aparelho mediúnico, ou seja, do médium. Se nos vídeos anteriores a gente já verificou que uma simples psicografia, digamos assim, já é necessário um funcionamento harmonioso do corpo, então, pelo que eles estão falando, imagina-se que na materialização é ainda mais exigido, é ainda mais solicitado do médium. Não apenas solicitado, mas tem que apresentar para poder ocorrer sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. Vai solicitar todas as condições ali que o aparelho mediúnico possa oferecer para que essa manifestação ocorra. Além disso, nessas reuniões, tem, digamos assim, que o dobro de pessoas para ajudar a garantir que vai dar tudo certo. Então, se tem um número de trabalhadores já numa reunião um pouco mais simples, nessas tem ainda mais trabalhadores. Isso me faz pensar na época de Kardec, né? Se para nós a gente via apenas uma mesa branca levitando, imagina quantos e quantos espíritos estavam lá para garantir que as manifestações ocorressem, que o espírito da verdade conseguisse se comunicar com Kardec sem nenhum problema. Então, a gente imagina o quão complicado isso é. Continuando, né? Então, eles estão falando que tem quase que o dobro lá de pessoas, muitos instrutores, espíritos, benfeitores, para ajudar nessas manifestações que ocorrem nessas reuniões. No parágrafo seguinte, eles estão reforçando o quanto é perigoso para o médium se dar algo errado. Por isso, todo esse zelo, toda essa atenção, todo esse esforço redobrado para garantir que não dê nada errado, porque o médium em questão pode ser muito prejudicado nesse processo se der errado. André está questionando por que essas reuniões não acontecem mais vezes e o quanto seria proveitoso cientificamente na Terra, para as comprovações necessárias sobre o espiritismo e tudo mais. Mas os mentores asseveram que essas pesquisas intelectuais que ocorrem na Terra, muitas vezes, são pessoas que pesquisam por puro fenômeno, por pura exposição, sem a presença dos valores, da importância, do entendimento do significado daquilo tudo, desse olhar de propósito naquela manifestação. Então, imagina-se que, por exemplo, Kardec, ele não apenas ficou impressionado com o que acontecia, ele buscou entender, ele foi atrás. Criou um raciocínio científico no qual se comunicava através das batidas lá com o espírito da verdade, se comunicava através de outros médiuns, buscava aplicar o raciocínio apresentado nas lógicas no dia a dia, no mundo, né? Então, ele tratou aquilo com muito respeito, com um olhar de tentativa de entendimento, compreensão e de importância. E muitos pesquisadores do espiritismo muitas vezes não têm isso. Quer saber só do fenômeno, quer só ver as sensações, quer ficar só impressionado, quer só ver quem que era na outra vida, quem que essa pessoa é agora, sem criar um propósito para aquilo tudo, sem um entendimento, um ensinamento, uma importância. E aí esses mentores dizem que se essas pessoas, esses estudantes, né, vamos chamar assim, viessem dotados desses valores, dessa importância para a situação, provavelmente essas reuniões conseguiriam ocorrer mais vezes, porque estaríamos protegidos ali por um entendimento, por uma energia, por um propósito único, um propósito maior, e não haveria mesquinharias ou outras forças visando poder, aparência ou prestígio que possam atrapalhar essas reuniões. Então,
Vejam que tudo é uma visão maior deles, nada é pequeno, situacional. A gente tem que ter sempre essa visão mais ampla, esse entendimento mais amplo. Bom, prosseguindo. André entrou na casa e aí ele já teve uma visão muito diferente da situação. Primeiro, ele verificou que, diferente de outras reuniões, naquela não tinha espíritos sofredores, espíritos mais infelizes. Aquela reunião não havia. Para você já entendendo a questão da importância e do cuidado que eles têm com essas reuniões. E, além de não ter esses espíritos sofredores, havia um cordão de isolamento feito por espíritos elevados, por trabalhadores no bem, cercando aquele lugar, fazendo um perímetro ali de proteção de 20 metros. Gente, olha isso. Eles fizeram um cordão de 20 metros, um cordão humano, sabe? De 20 metros para proteger e isolar a área, para que nenhum espírito desequilibrado ou sofredor adentrasse e perturbasse os acontecimentos. E eles explicam ainda um pouco mais. Eles dizem, né, que esse isolamento é para que, e eu vou até ler para não falar errado, os princípios mentais de origem inferior de um espírito sofredor não afetem a saúde física do médium, nem o material que os mentores estão trazendo para ser utilizado na reunião. Então, o que aquele cordão de isolamento está fazendo é criar fronteiras vibratórias através de quem eles são, da sua energia, da sua intenção. Eles criam uma fronteira vibratória, mantendo a atmosfera do ambiente favorável para a reunião, o tipo de reunião que eles estão fazendo. E assim, nem os recursos, eu vou falar materiais, porque eles falam que é como se fossem recursos mesmo, de talvez eles tenham alguns líquidos, ou instrumentos, ou aparelhos, nem vai afetar isso com essas fronteiras vibratórias, nem vai afetar a saúde do médium, que ele fica muito exposto nesse tipo de manifestação, muito vulnerável. E eles ainda asseveram o seguinte, que mesmo com toda essa preparação vibratória, mesmo com esse isolamento vibratório, se os participantes dessa reunião não estão ali comungando no mesmo valor, né? Se, por exemplo, e ele fala que tem amigos encarnados alegando impositivos científicos, se furtando a comezinho os princípios de elevação moral, o que eu posso entender daqui? São pessoas que ficam minando o médium, impacientes, duvidando, colocando toda uma energia ali, querendo só a questão do fenômeno, mas também não comungando na mesma força, tá ali simplesmente pela exibição, ou para ter uma história para contar, ou seja o que for, né? E aí eles estão explicando que os mentores também, né, eles não têm como fazer uma fronteira vibratória que impeça espíritos que já estejam ligados com esses indivíduos, ou seja, essa fronteira vibratória ela vai barrar espíritos aleatórios, não extremamente conectados com aquela família, né? Então espíritos que não tenham já uma perseguição ali. Então, lembra que eu comentei com vocês sobre os vampiros espirituais, sobre os obsessores e como esses se ligam ao campo magnético do encarnado, às suas forças vitais. Então, essa corrente vibratória, esses mentores, eles não vão conseguir afastar esse tipo de perseguidor. Por quê? Porque eles estão muito conectados, eles estão muito ligados pelas próprias forças vitais ali, numa dinâmica em que esses indivíduos meio que puxam, trazem, chamam por esses obsessores ou vampiros espirituais. E eles citam no livro como uma mãe chamando por um filho, porque eles se sentem tão à vontade já naquela dinâmica, naquele funcionamento, que nem querem mais se desgrudar, querem ser parasitados, né?
Então, é bem complicado. Esse tipo de perseguição, essa corrente vibratória não vai conseguir afastar. Então, por isso que é necessário que as pessoas envolvidas nessas reuniões, até mesmo o médium que vai materializar, ele precisa estar muito preparado. Ele precisa ser uma pessoa espiritualizada, que se protege, que está buscando fazer o bem, ser o bem, porque não pode ter erros, porque basta ele dar uma abertura que ali o obsessor vai tomar conta do corpo, vai tomar conta da vida daquele indivíduo, causando diversos maus, até mesmo o desencarne. E sem contar os outros ali, né, que servem muito de um suporte espiritual, magnético, para pro médium, e que se ele tiver algum obsessor ali preso, ou né, no que eu citei como um obsessor muito ligado, ou um vampiro espiritual, então ele vai acabar influenciando ali de pertinho para prejudicar esse médium. Então é muito delicado esse tipo de reunião. Retomando ao vídeo anterior sobre os fenômenos de materialização, prosseguindo bem de onde a gente parou no outro vídeo, recomendo que voltem e vejam. Eles estavam falando, né, que devido a tantas questões a serem cumpridas para que se possibilite a manifestação da materialização numa sessão mediúnica, muitas vezes, né, mesmo eles tentando essa homogeneidade, mesmo eles buscando muito isso, ainda assim eles podem encontrar situações meio limitadas, meio difíceis de realizar isso na sua magnitude completa. Então, ainda assim, nesses casos, eles se veem na necessidade de reduzir o que vai acontecer, né? Eles não vão realizar uma sessão em toda a sua magnitude, vão reduzir para certas demonstrações da sabedoria espiritual, para o necessário, para aquilo que dá para ser realizado. Então, isso já faz a gente compreender que sessões de materialização poderiam ter um grande potencial se todos ali comungassem nas mesmas vibrações, nos mesmos objetivos. Como muitas vezes isso não acontece, eles têm que reduzir aí para o básico, garantindo a segurança de todos, mas permitindo que a sessão possa acontecer, né, da melhor maneira possível. Eles reforçam novamente que muitas vezes nessa reunião as pessoas envolvidas só estão ali com um ar investigativo para ver se é verdade ou não, para saber, será que eles estão contando é verdade? Vamos lá ver como é que acontece. Acho que eles estão mentindo, hein? Acho que isso é um truque. Isso muitas vezes mina o potencial daquilo, né? Em seguida, André continua vendo como que eles estão preparando as coisas e ele verifica certas entidades que parecem, como para ele, nos olhos dele, sacerdotes que estão movimentando as energias ali do ambiente, atuando assim como se estivessem abençoando o espaço e modificando assim a atmosfera lá de dentro. Então o mentor explica para André que, na verdade, esses sacerdotes eles estão trabalhando na ionização do ambiente, para que hajam recursos elétricos e magnéticos combinados aí, que vão favorecer, facilitar a materialização e a desmaterialização. Então, por exemplo, se a gente sabe que o nosso espírito, o perispírito, é formado por elétrons e fótons, sendo os fótons essa partícula que transmite essa carga elétrica, luz, energia, né? Não sei lá como dizer isso, mas se a gente imagina isso, como é que o perispírito ali vai se tornar material, vai se tornar sólido? Como é que o espírito vai ter uma condição de se materializar, ou algo vai ter condição de se materializar? Vai ter que ter uma troca elétrica aí, os fótons vão fazer essa condição, mas vai ter uma troca elétrica, por isso que, como eles disseram, o ambiente precisa estar ionizado,
para efeitos elétricos e magnéticos, porque nunca se esqueçam, o magnetismo é condutor, ele conduz, ele dá forma, ele é como barro, né, que a gente molda de acordo com a mensagem do conteúdo, digamos assim, né, falando de uma maneira um pouco mais poética. Eles explicam, né, que normalmente, se a gente for olhar de uma maneira um pouco geral, é óbvio que os espíritos mais ligados à Terra, espíritos que ainda estão mais ligados ao próprio magnetismo da Terra, à própria força da Terra, eles teriam mais condição ali de se materializar ou de trazer elementos mais prontos ali para essa materialização, né? Porque é com essas energias que eles já estão mexendo, é com essas energias que o seu perispírito já está acostumado a tocar e influenciar. Mas, é claro, esses indivíduos não seriam permitidos naquele ambiente, muito menos para esclarecimento, né? Que a gente sabe que tem essas reuniões de materialização, no qual entidades infelizes são incorporadas por objetivo de doutrinação, né? De doutriná-la. Mas ali naquela reunião, visando toda a proteção do médium e tudo mais, quem estava ajudando eram espíritos elevados, mas muito habilidosos e com muita capacidade de mexer com essas coisas. Mesmo eles não estando ligados à energia da Terra, eles eram muito sábios e conseguiam atuar sobre isso para fazer acontecer essa reunião. Prosseguindo nessa questão mais física, mais de química, física, não sei. Outros trabalhadores também chegaram, trazendo aparelhos pequenos, que quando ligados, saíam raios desses aparelhos, que também isso estava ajudando no processo da questão elétrica, né? Para garantir um potencial elétrico no ambiente. Lembrem-se, materialização vai depender de troca. Os fótons vão atuar, mas troca é sempre elétrica, troca é sempre uma condução. Um dia a gente vai entender como que é essa questão dos átomos e do espiritismo, mas é uma condução. E o magnetismo vai dar todo ali o aparato de molde. Bom, próximo parágrafo tem uma coisa muito interessante. Eu vou ler para vocês. Estão encarregados de operar, esses amigos, né, a condensação do oxigênio em toda a casa. Vou repetir, condensação do oxigênio em toda a casa. É isso que essas caixas que soltam raios estão fazendo. O ambiente para materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Então, resumindo, o trabalho ali desses outros mentores, né? É tanto de condensação do oxigênio quanto de ozonização. Isso me faz pensar uma coisa. Se eles precisam do ozônio ali para eliminar, exterminar expressões microscópicas de atividade inferior, ou seja, aquelas formas pensamento, as larvas mentais, aqueles bichinhos que a gente cria por maus hábitos, viciações, etc., que a gente já falou nesse livro, todas aquelas formas, pensamentos, enfim, resumindo, né? Se a gente precisa do ozônio para isso e precisa de um ambiente oxigenado para uma boa transmissão na questão elétrica aí da materialização e a desmaterialização, para como for acontecer, não sei como, mas suponho, né, que para condução elétrica, para materialização ali do magnetismo. Então, isso vai fazendo a gente pensar sobre o que é uma atmosfera propícia, uma atmosfera positiva. Pensem comigo. Se o ozônio tem a capacidade de realizar isso em relação às formas, pensamentos, às produções inferiores, o que ele então também não faz com o nosso planeta, não só numa questão ambiental, física, mas espiritual? Se o umbral, se eu não me engano, vocês me corrigem nos comentários, ele está localizado extremamente próximo à Terra. Ele está
praticamente ali colado da nossa atmosfera. Então, será que essa camada de ozônio, além de nos proteger contra os raios do sol que podem causar câncer, etc., será que ela também não está nos protegendo das produções energéticas inferiores do umbral? E sendo esses buracos na camada de ozônio, não estariam eles causados por nós, não estariam eles também sendo um dos motivos para nos deixar mais expostos às energias negativas e às tribulações, às tentativas das trevas? Será que, ao destruir o meio ambiente, criar essas camadas de buracos na camada de ozônio, não teríamos nós também nos deixados expostos às produções inferiores e infelizes daqueles que habitam no umbral? E pensem só, se o oxigênio condensado, né, imaginemos um teor de oxigênio ali maior, é capaz de transformar uma atmosfera ali de um ambiente, de uma reunião espírita, fazendo com que isso favoreça, com que tudo ocorra perfeitamente, proteja a saúde do médium, proteja todos os envolvidos e afaste as energias ali negativas. Imagina o quanto que isso não é importante no nosso planeta. Então, o fato da gente estar causando, poluindo o nosso ar, poluindo a nossa existência aqui na Terra, também está sendo dos motivos que dificultam a transmissão do plano espiritual, às vezes no socorro, em atender as pessoas, em ter e enviar recursos para que a gente consiga a nossa melhora, para que a gente consiga ficar bem, para que a gente consiga ter um ambiente de trabalho legal, para que a gente consiga ter uma casa com ambiente legal. Isso fico imaginando também o quanto que na rua a gente sabe que tem essas produções mentais inferiores que, somadas a todo mundo que está infeliz, vão virando monstros magnéticos que ficam como ondas, nuvens ali circundando os ambientes, tornando as coisas muito difíceis, muito viciosas. Então, quanto a problemática da oxigenação, do oxigênio no ar, não está também interferindo nisso? Porque será que se o ambiente fosse mais limpo, né? Se o oxigênio fosse mais limpo, se a gente tivesse a camada de ozônio, será que a gente não teria certas proteções aí que nos ajudariam a evitar, a afastar, a ter, enfim, mais maneiras de manter uma vibração positiva, manter uma atmosfera no bem, uma atmosfera pacífica? Será que se a nossa atmosfera ela fosse melhor, ela não influenciaria então diretamente em nós para que nós fôssemos melhores? Para que nós ficássemos bem? Gente, assim, é muito importante isso, acho que é fundamental. Será que se a nossa atmosfera fosse saudável, a gente teria tanta dificuldade assim em ficar feliz, em conseguir as coisas? Será que seria tão pesado? Né? Eu não estou falando que todas as nossas contendas vão desaparecer, todos os nossos desafios vão ser resolvidos. Não estou dizendo isso, mas será que seria tão difícil se a gente tivesse as nossas proteções naturais, se elas não tivessem sido danificadas por nós? Será que seria tão pesado todos os dias? Será que a gente passaria por essas ondas de tristeza? Será que a nossa atmosfera, na verdade, não favoreceria a gente para que a gente conseguisse vencer os desafios, vencer nossos objetivos, nos sustentariam? Então, gente, olha a importância, olha como a ciência e o espiritismo estão conectados, olha como eles fazem parte uma coisa da outra. As questões elétricas, as trocas, o próprio fóton, se a gente sabe que os fótons, o perispírito é formado por fóton e elétrons, o fóton vai ser a partícula de transmissão. Quanto que um ambiente ali legal poderia então favorecer trocas mais saudáveis, fazendo com que o nosso perispírito conseguisse se curar mais fácil, se libertar mais fácil de certas impressões emocionais ou de pensamento. Gente, assim, várias possibilidades, mas isso nos traz a importância, não é apenas o não se alimentar dos animais ou diminuir o consumo de carne para apenas o necessário.
é também cuidar do nosso meio ambiente, é também cuidar das nossas proteções naturais, porque elas não são apenas para a manutenção do nosso corpo físico, elas também são proteções e elas também são recursos e mecanismos para as nossas almas. Eu sei que muitas vezes, quando a gente fala do espiritismo, a gente só tem ideia de questões filosóficas, né? Eles dão os recursos para que a gente consiga. Mas olha só, está se tornando real, está se tornando físico. Olha aí quais são os recursos. Estão declarados, estão apresentados. E o que a gente está fazendo com os nossos recursos? A gente está poluindo, a gente está tornando o ar cada vez mais insalubre, a camada de ozônio abrindo cada vez mais brechas. Então, a gente tem que pensar sobre isso, sabe? A gente tem que agir sobre isso. É cuidar dos animais, mas é também cuidar do nosso planeta. Ainda no capítulo sobre materialização, André está vendo todo o procedimento daquela reunião espiritual e teve uma parte, né, que ele observou e o mentor explicou para ele. Por que de tanto cuidado com o médium, né? Por que essas reuniões de materialização são muito perigosas para o médium? Porque vai ser retirado dele energia vital, o ectoplasma. E o que a gente tem nesse ectoplasma, nessa energia vital? Aquilo que protege a nossa vida, aquilo que mantém nosso corpo funcionando bem, aquilo que mantém as defesas do nosso corpo. Claro que temos a parte biológica das defesas, mas é também na nossa energia vital que há essa proteção, esse funcionamento. Então, como para ocorrer a materialização, vai ser retirado muito ectoplasma do médium, ele fica sujeito a perigos ou intervenções da parte microbiana. Então, é nesse momento que ele pode pegar alguma doença, ele pode contrair alguma doença séria, um vírus, uma bactéria, porque o seu corpo vai estar sensibilizado, vai estar mais enfraquecido, sem as defesas espirituais. Bom, em seguida, André vê entrando na reunião outros espíritos com um material muito luminoso, né? Irradiava uma luz muito perceptível daquele material. O mentor de André explica que aqueles eram recursos da natureza. Então, para o processo de materialização, adivinhem só, além do ectoplasma da médium, das energias das pessoas que vão dar sustentação, dos recursos espirituais, também tem recursos da terra, para vocês verem quão complexo é esse processo de materialização. E recomendo que vejam meus vídeos anteriores para entenderem as várias questões que já foram citadas sobre essa reunião, que é bem minucioso. Então, e esses elementos da natureza que o Alexandre vai explicando são recursos tanto das plantas quanto das águas, mas que estão invisíveis aos olhos do homem e só acessíveis a um certo número de vibrações específicas. E nessa parte, eu confesso para vocês que eu não entendi muito bem, porque ele fala estruturados para reduzido número de vibrações. Eu não sei se é um material que serve apenas para pessoas que estão em determinada vibração, ou se é a minha suposição de que apenas pessoas em certas vibrações são capazes de reconhecer esses recursos, retirá-los e manejá-los. Mas são recursos das águas e das plantas, né? Muito importante. Bom, em seguida, a médium entra no recinto e ela estava acompanhada de diversas entidades. Então, eu fico imaginando que o recinto devia estar lotado de entidade trabalhando, porque vieram mais entidades junto com a médium, entidades que a estavam amparando, protegendo. Porém, tinha uma entidade elevada, específica, que tinha uma ligação e até mesmo um controle sobre a moça. Essa era uma entidade boa, tá, gente? É que ele tinha que fazer isso para poder realizar a reunião, né, de materialização. Então,
era uma das entidades, segundo o André, mais elevadas daquele recinto inteiro. Então, era um dos chefes. Ele chefiava até ali o grupo de servidores que estavam ajudando essa médium, né, que vieram junto com ela. E aí, esse controle, essa ação sobre ela, ele conseguia também porque entre eles se ligavam tênues fios de natureza magnética. Se eu não me engano, porque eu já li esse capítulo, acho que é ele que vai se materializar, né? O espírito dele vai se materializar ali para o pessoal. Então, para ele conseguir fazer isso, ele e a médium, eles precisam estar bastante conectados, eles precisam estar num fluxo de energia, de troca, muito próximo, muito conectado. Então, é claro que haviam esses fios magnéticos que estavam conectando os dois. Mas, sendo ele a entidade mais elevada e sendo ele o espírito que estava conduzindo, é óbvio que ele teria um certo controle maior sobre ela. Em seguida, Alexandre explica que aquele irmão, ele fala o nome dele, diz que é o Alencar, e que ele é encarregado da supervisão ali de ser o orientador do aparelho mediúnico. Então, ele realmente é aquele que está fazendo o direcionamento ali daquele aparelho mediúnico para que ocorra a reunião do modo previsto. Porém, são dois líderes para essa reunião. Então, o Alencar é o orientador do aparelho mediúnico e o Calimério era o líder ali do resto ali das preparações, orientando em relação às pessoas que estavam participando da reunião, em relação ao ambiente, em relação a toda a outra preparação. Porque se a gente pensar bem, o universo micro do médium é muito trabalhoso, como a gente já viu em outros capítulos, fazer todo o corpo do médium funcionar adequadamente, ativando as glândulas, ativando todas as substâncias, né, dos hormônios, então a adrenalina, a noradrenalina, as defesas do corpo e tudo mais. É um processo bem complexo, então imagina ter que cuidar disso e ainda de toda a preparação da reunião, é muita coisa. Por isso, são dois líderes. Em seguida, eles começaram a dar prosseguimento na reunião. Para isso, precisava fazer algumas ações em cima da médium, né? O Alexandre e o André, eles se aproximaram daquele mentor que fica... o líder que fica responsável pelo aparelho mediúnico, né? Então, verificando ela, esse líder viu que precisavam, para dar início, era necessário realizar atuações sobre o aparelho digestivo da moça, porque para a reunião não poderiam haver obstáculos no aparelho digestivo. Porque pensem só, se para processar os alimentos, né, retirando os nutrientes necessários, o organismo direciona bastante energia, bastante o funcionamento, né, recruta muitas partes ali do corpo, do funcionamento do corpo, isso poderia atrapalhar, porque muito seria retirado da médium. Então, a energia dela não podia estar dividida entre fazer a digestão do alimento enquanto se concentra na doação de energias, nos seus fluidos. Não poderia ter dois processos acontecendo ao mesmo tempo. Então, seria necessário fazer essa limpeza, fazer com que a digestão ocorresse para que a sua energia não estivesse dividida e também para que seu cérebro estivesse focado completamente nesse processo mediúnico e ele não tivesse que dividir ali os comandos em duas ações, entendem? Por isso foi feito esse requerimento. Bom, além disso, aqueles médiuns que estavam em torno dela assistenciando colocaram então a mão sobre a fronte dela e enviaram energias que atuavam principalmente sobre o estômago e sobre o fígado dela, fazendo com que ele
começasse a emitir um novo ritmo aí de vibrações. Então, somente assim, né, colocando a mão na fronte, eles já conseguiram atuar sobre isso. Além disso, para acelerar o processo de digestão, eles mandaram energias que se concentraram no plexo solar, que é basicamente uma região localizada atrás do estômago, pelo que eu entendi. E é um local de recebimento e doação de energia, algo assim muito importante. Imagino que por ser uma posição também de chakra, né? E os chakras são pontos de recebimento e doação de energia, mas enfim. E aí, com isso, eles conseguiram começar a acelerar o processo de digestão da médium. Bom, vou continuar esse texto no próximo vídeo. Continuando o vídeo anterior, a médium estava recebendo a atuação daqueles espíritos ao entorno dela, que estavam adiantando seu processo digestivo. E o André viu com surpresa, né? Ele se sentiu surpreendido, vendo o quanto a atuação daqueles espíritos, estava fazendo com que o processo digestivo acontecesse muito rápido. Então, em questão ali de segundos, o alimento já foi transformado em bolo alimentar. E ele ficou até surpreso em ver a importância do fígado nessa questão, porque em questão ali de segundos, né, o fígado recolheu ali, as células hepáticas recolheram um grande número de nutrientes, armazenando-os em uma veia interlobular, que estava iluminada até, parecia um pequenino canal de luz. E aí eu fico imaginando que talvez esse armazenamento de nutrientes também serviria bastante para esse processo mediúnico, porque o corpo ali precisa de energia para fazer o processo mediúnico de troca, né, de materialização. Então, frente a qualquer necessidade, esses nutrientes poderiam ser usados para essa produção do ectoplasma, para o funcionamento do corpo, o que fosse, né? Então, e o André explica esse processo todo com uma visão médica, né? Citando os nomes de cada órgão e tudo mais, mas como esse não é o meu foco, eu tô aqui resumindo para vocês na parte que mais me evidencia, né? A parte que mais se ressalta aos meus olhos. E André fala que em questão de segundos ali o estômago estava livre. Em seguida, o próximo passo era trabalhar o sistema nervoso da médium para a saída de forças. Lembrem-se, é um processo de materialização. Então, seu sistema nervoso teria que estar muito bem preparado para isso. Do contrário, isso poderia afetar negativamente o corpo da médium, fazendo com que, né, viesse a prejudicar a sua saúde. Bom, a equipe que estava atuando diretamente na médium se dividiu. Alexandre ficou responsável pela parte do cérebro, então ele atuava naquela ativação que a gente já viu em outros vídeos, na ativação dos processos do cérebro, das glândulas, dos hormônios, enquanto outras entidades atuavam sobre nervos cervicais, dorsais, lombares e sacros. E durante essa limpeza, o André verificou que resíduos escuros eram arrancados dos centros vitais da médium. Então vejam bem, até mesmo um médium com energia de materialização também é suscetível a desenvolver formas, pensamentos dentro de si. O que são esses resíduos escuros? Obviamente, alguma viciação, algum influxo aí de energia maligno que vai se acumulando, vai contaminando e vai atuando negativamente em determinadas áreas dos nossos corpos. Mas, resumidamente, generalizando, provavelmente uma forma de pensamento, né? Então, ninguém, nem mesmo médiums, estão fora dessa possibilidade de receber
de desenvolver formas, pensamentos, de desenvolver processos negativos no corpo. Ninguém é ilibado, né? A pessoa não é um santo simplesmente porque ela é médium, não. Mediunidade é uma responsabilidade, uma missão perante a Terra. Não romantizem a mediunidade como algo que é um superpoder ou um presente de Deus, um favorecimento de Deus. Não, gente, é uma missão, uma responsabilidade e um dever em que há necessidade de ter um trabalho contínuo, há necessidade de ser vigilante sempre, de tomar muito cuidado. E, claro, mesmo assim, a gente ainda é capaz de desenvolver processos negativos em nossos corpos e mentes, né? Prosseguindo, Alexandre estava lá fazendo seu trabalho sobre o cérebro e em questão ali de minutos a médium ela já estava pura luz, né? Ela estava irradiando uma grande luz e todas as suas células, as partes do seu corpo eram pura luz. E pelo que eu entendi, a médium meio que sentia que ela estava passando por esse trabalho de influência, né? Ela sentia que seu corpo estava vibrando diferente. Basicamente, o seu equilíbrio elétrico já estava restabelecido. E assim ela estava praticamente quase pronta a ir para o trabalho. Aí, basicamente, no final desse processo, o Alexandre explica para o André que a médium recebeu magnetismo, atuações no seu processo de nutrição, circulação sanguínea, do metabolismo e ações protoplásmicas. A gente não pode esquecer que para plasma também ser conduzido, também passa por essas questões elétricas. Então a gente não pode desconsiderar, né? Então provavelmente eu suponho, né, prótons, né, elétrons e prótons, deve ter alguma coisa a ver nessa condução elétrica, talvez no seu perispírito, que é formado por fótons e elétrons, eles podem ter atuado aí sobre uma frequência para que o seu protoplasma seja conduzido de uma maneira mais fácil, seja conduzido sem intercorrências entre o perispírito e o corpo e o perispírito, para ela fazer essa doação. A gente não pode esquecer que esses processos espirituais eles também passam pela parte biológica, principalmente no que se compete a elétrons, a átomos, a fótons, a essas cargas, aos prótons, a essas cargas que vão permitir essa transferência de energia. Não esqueça, a energia, a luz está muito próximo, então, e energia, a gente tem que lembrar que demanda eletricidade. A gente ainda não conhece completamente esses processos, não sabe nomear exatamente, mas dá para supor, né, galera, que para a condução espiritual também precisa dessa parte elétrica, mas imagino que vão ter dimensões aí diferentes e partes que o físico vai poder ir, partes que o espiritual vai poder ir, tem limitações de cada campo vibracional, né? Isso a gente não pode esquecer também. De repente, começa a se aproximar dessa sala uma frequência energética perturbadora que estava ameaçando toda a harmonia estabelecida no recinto. Aí vocês podem pensar, mas perseverante, como assim? Se tinha aqueles médiuns fazendo um círculo de proteção ao entorno da sala para evitar que espíritos malfazejos entrassem, como é que pode ter essa perturbação? Pois bem, esses espíritos eles conseguem evitar outros espíritos malfazejos, mas não conseguem evitar a entrada de indivíduos encarnados. E no caso específico desse encarnado, ele havia bebido no dia anterior. E imaginem, gente, eles estão afirmando há vários capítulos, há vários parágrafos, o quanto é delicado esse tipo de reunião, o quanto é perigoso, o quanto pode trazer males para o médium envolvido, se não for realizado com todo o cuidado possível. E a gente pensa, ai, nossa, estão exagerando, bobagem. Se eles estão dizendo que até uma pessoa que bebeu
no dia anterior podia perturbar toda aquela atmosfera construída e que isso poderia ser perigoso para a médium que estava envolvida. Então, olhem só a preocupação deles, olhem só como é uma situação muito complexa, como é um tipo de reunião que é muito delicada, e é por isso que ela não acontece com frequência, e é por isso que os espíritos não a utilizam com frequência. Mas no próximo vídeo eu vou explicar um pouco melhor sobre as perturbações que esse indivíduo causou simplesmente com a sua presença, não externalizando um alcoolismo, mas com o corpo processando e exteriorizando a parte biológica e espiritual da ingestão desse álcool. Bom, continuando, aquele indivíduo que havia ingerido álcool na noite anterior, ou horas anteriores, não dá para saber, ele chega perto da reunião causando grande alvoroço, grande perturbação. Ele estava em uma frequência energética e emitindo fluidos completamente diferentes e incoerentes com aquele ambiente. Lembrem-se, venho falando disso frequentemente. A atmosfera que é construída no plano espiritual, nas colônias, nas casas espíritas, é o que garante uma proteção. É o que garante que as forças do bem vão conseguir fazer o seu trabalho adequadamente, né? Sem intercorrências, sem problemas, né? É amplo o tema, mas é aquilo que vai favorecer tanto o indivíduo, quanto as entidades que estão ajudando, quanto o ecossistema e tudo mais. Então, com a chegada dele, medidas precisaram ser providenciadas imediatamente. Assim, um dos líderes mandou que fossem imediatamente até esse indivíduo, que ele ia fazer parte ali do público, dos outros indivíduos que iam estar nessa reunião, né? Esse líder mandou que essas entidades amigas fossem imediatamente até esse indivíduo para realizar o insulamento das suas forças. E aqui um dos líderes ali assevera que ele não apenas bebeu alcoólicos, uma quantidade pequena de alcoólicos, ele bebeu uma grande quantidade de alcoólicos. Então, era necessário que as suas energias, suas forças fossem isoladas. Isso que significa insulamento. Alexandre continua explicando o caso para o André. Ele diz que a gente não pode esquecer que esses processos envolvem elevada moral ali, né, para se trabalhar, uma elevação moral. Então, quando esses indivíduos vêm numa vibração inferior, sob processos viciatórios que afetam, querendo ou não, essa questão da moral, é um problema, né, para o processo mediúnico. Então, a gente não pode esquecer, por exemplo, da afirmação de Jesus, quando a mulher hemorroíça tocou nas vestes dele e ele disse que saiu virtude dele, né? Então a gente não pode esquecer isso, que a nossa doação de energia como médiums, ou às vezes participantes de uma reunião mediúnica, de nós não é apenas um fluido solto, um fluido só com uma carga, um fluido puramente elétrico, é também uma doação de virtude. Dentro do nosso magnetismo fica impressa a nossa virtude, nossos sentimentos elevados, nossa vibração elevada. A pureza, o refinamento da nossa doação, ela vai ser equivalente à quantidade de virtude que desenvolvemos. A gente não pode esquecer que é essa virtude que vai influenciando na nossa vibração, influenciando na nossa capacidade de conexão com o plano espiritual. Então é óbvio que esses processos também consideram as questões morais envolvidas. Esse indivíduo, por exemplo, ele havia ingerido
muito álcool para uma reunião mediúnica, antes de uma reunião mediúnica, sem se importar com a reunião, sem se importar se ele poderia estar prejudicando o processo, sem se importar dos malefícios daquilo, ou ou mesmo sobre a sua própria energia, se isso influenciaria negativamente a sua doação. Ele simplesmente se focou ou se importou com a ingestão do álcool, com a ingestão da bebida. Então, é algo que a gente tem que pensar. Ele não se importou com isso, foi para a reunião, né? Achando que estava cumprindo com os seus deveres, mas na verdade não estava. Ele, na verdade, não estava a partir do momento que ele teve uma atitude não correspondente com o que a reunião necessitava. E o mentor também fala que esses processos não são baseados no menor esforço, não é simplesmente ir lá, comparecer, e aí estou presente, pronto, pegue minha energia. Não, é um processo que demanda sacrifício pessoal, é um processo que demanda reforma íntima, é um processo que demanda equilíbrio, que demanda muitas coisas. Não basta o esforço mínimo, você não vai estar ajudando com esforço mínimo. Tem que ter uma implicação aí, realmente positiva, consciente para esses processos. Claro que aqui estamos falando de uma maneira mais ampla, então dificuldades pessoais, casos pessoais, o plano espiritual considera, mas vamos ainda assim considerar e entender o que está sendo dito, né? Isso para vocês verem que esse indivíduo, ele não manifestava por fora estar embriagado, mas mesmo assim, toda essa ingestão que ele realizou estava causando grandes danos. Aí, então, né, sobre a influência do líder, sobre o direcionamento do líder, as outras entidades se reuniram em volta dele, agindo praticamente como enfermeiros, contendo, protegendo a atmosfera do ambiente e reduzindo aí esses impactos negativos. Então, Alexandre fala de uma maneira até mais minuciosa. Ele diz que a respiração desse indivíduo já era o suficiente para estar intervindo negativamente ali na atmosfera, porque é como se ele emitisse em cada exalação veneno para aquele ambiente que lembram? A condensação do oxigênio foi realizada, a ozonização do ambiente, todo ali um preparo com materiais da natureza, a cercania ali que foi feita para contenção de outras influências energéticas negativas. Então, aquela exalação dele era como um veneno para aquela atmosfera. E, só acrescentando a informação, não era apenas pela exalação, né? Seu nariz, pelas narinas, a boca e também pelos poros. Saíam aqueles vapores da ingestão do álcool que contaminavam o ambiente. E o Alexandre diz que se fossem outras reuniões, esse indivíduo seria acolhido, estaria tudo bem, não seria um problema. Mas aquela reunião de materialização é muito mais complicada, muito mais delicada e tem muitos mais perigos envolvidos para o médium que vai fazer a doação de energia. Então, a gente vê que é todo um preparo especial e é por isso que não tem tantas sessões de materialização. E aqui, que fique claro, para que não confundam, não é de incorporação, é de materialização mesmo. O médium vai ficar materializado perante esses indivíduos. Então é por isso que não tem. Porque é muito perigoso e as pessoas envolvidas teriam que estar extremamente comprometidas com esse processo, internamente e exteriormente, né? Então, como toda aquela atmosfera estava sendo tratada numa perspectiva etílica, né, como um hospital mesmo, né? Todos os elementos para evitar também que esse aspecto microbiano, atuações microbianas pudessem
agir sobre o corpo da médium, né? A gente não pode esquecer que tudo é uma lei de causa e efeito, de aproximação e de semelhantes. Então, que mesmo no mundo microscópico, exalações dessas poderiam trazer micróbios e outras bactérias ali que procuram esse tipo de produção para se alastrar, né? Dizendo de um modo mais espiritual, gente. Não sei como isso se aplicaria na parte biológica. Então, é extremamente perigoso para o médium envolvido. Tem que ter muito cuidado em relação a isso. Em uma reunião mais tranquila, menos perigosa, isso poderia ser cuidado e tolerado de outro modo, mas nessa, basicamente, tinha que haver essa intervenção para anular completamente a influenciação desse indivíduo. E só um pequeno acréscimo de informação, o Alexandre ainda acrescenta, ele diz que o vício, além de deprimir o viciado, também perturba os outros. Então, é algo que a gente deve levar com seriedade. Hoje em dia, na sociedade, o vício está sendo tomado de uma maneira muito banalizada. Todo mundo tem um pendrive aí para ficar vaporando. Todo mundo tem aqueles... eu não lembro o nome daqueles jarros com canos para ficar fumando. Hoje em dia, todo mundo bebe até ficar maluco, até vomitar. Então, tem se levado os vícios de uma maneira muito banalizada, desconsiderando toda a problemática que traz para o indivíduo e também para aqueles que estão ao entorno, né? Continuando o vídeo anterior, em que o indivíduo foi alcoolizado para reunião mediúnica de materialização. O Alexandre estava falando que até em doses mínimas, tudo bem, o álcool ele até favorece o processo digestivo e a diurese, né, em doses mínimas. Porém, em excesso, em altas doses, ele é uma substância tóxica e destruidora. Por mais que hoje em dia seja banalizado na nossa sociedade, falando, é só álcool, né? Como se não fosse nada. Ainda assim, altas doses é tóxico e destruidor, podendo tanto afetar o plasma que será doado, quanto também deixar em risco o aparelho mediúnico, assim como eu falei no vídeo anterior. A gente não pode esquecer que o plasma recebe impressões constantes do médium, do indivíduo. Por isso que eu digo que quando a gente doa energia, a gente doa também virtude, aquilo que a gente tem de virtude. Então, se você é uma pessoa com muita fé, crê com muita força, quando você está doando energia, a virtude da sua fé também vai naquela energia, podendo, quando utilizada pelo plano espiritual para ajudar outras pessoas, podendo sim ajudar aqueles que vão receber essa energia, de modo a pessoa perceber essas marcas, essas impressões nesses fluidos, trazendo até mais fé, trazendo até mais força. Então, se a força vital é tão influenciável recebe tanto essa impressão dessas forças individuais, imagine então num ambiente ali todo preparado, né, que está tendo uma proximidade desse indivíduo com essas emanações do álcool, o quanto aquilo poderia afetar negativamente, em fazer uma impressão negativa naqueles fluidos e prejudicar todo o processo. Então a gente tem que levar isso em consideração. E, como já citei, isso também deixa o corpo da médium em perigo, porque aquela atmosfera tem que proteger a médium das ações microbianas, que podem, nesse momento de fragilidade, porque há muita doação, acabar se aproveitando ali, entrando no corpo da médium, influenciando e causando, às vezes, doenças muito graves, no qual seu corpo não vai conseguir combater ou se proteger,
porque a sua força vital, onde está essa proteção, esse combate, está sendo utilizada pelo médium para corporificação, materialização. Bom, a médium foi conduzida para um gabinete para fazer orações, e aí ele tinha o grupo de sustentação, né, de indivíduos encarnados que iam ajudar ela, rogando, solicitando. Entretanto, ao invés desses indivíduos estarem pedindo por ela, para que as coisas acontecessem perfeitamente, para que houvesse proteção, harmonia, equilíbrio, na verdade, eles fizeram pedidos muito autocentrados, muito, de certa forma, egoístas, pedindo para eles, não como uma questão de ser um instrumento, doar, mas sim para que eles recebessem. Ou seja, ao invés deles estarem dizendo, né, Deus, me permita ser um instrumento de amor e favorecer essa reunião mediúnica, que tudo dê certo, por favor, proteja todos, etc. Não, eles estavam exigindo do plano espiritual que comparecessem as entidades, fazendo exigências para si mesmos, como uma ordem, um comando, como façam acontecer. E também nessa perspectiva mais egoística, que André não entrou muito em detalhes, mas também tem reuniões mediúnicas que a pessoa, ao invés de estar pedindo para a situação, ela pede para que Deus a favoreça nisso, a favoreça naquilo. A gente não pode esquecer que há uma diferença numa reunião mediúnica de intervenção, de trabalho, de doação, para um tratamento espiritual em que você recebe, para um passe que você recebe. Se você está trabalhando espiritualmente, na sua mente, o único pedido que deve ter é que eu possa ser esse instrumento de amor, não como uma ordem, não como uma exigência para o plano espiritual, mas como a se entregar nas mãos de Deus, para que o processo mediúnico ocorra da melhor maneira possível, para que seja feita a vontade de Deus nesse processo. A gente não faz pedidos pessoais, me faz isso para mim para melhorar, ou faz isso para mim para ficar boa. Não, trabalho é doação. Agora, se você está no momento de passe, de palestra, de receber, aí tudo bem. Porque o que acontece? Se você lança esses pedidos, aí é o que a André falou, dava para ver a energia mental criada, era totalmente contrastante com a harmonia do ambiente. Não era esse canal de doação, não era esse fluxo de doação. Eram exigências autocentradas, egoísticas, tanto desrespeitosas, como se ordenassem o plano espiritual teria que fazer. Então, aquilo sai completamente do fluxo energético de fraternidade, amor, colaboração. E começou a atrapalhar a reunião. E pelo que o André deixa entender, né, exigir que determinadas entidades comparecessem nesse processo de materialização. Tipo, venha, você tem que vir até o momento, até aqui, neste momento. Não é um pedido de colaboração, é uma ordem, sabe? É muito preocupante. Bom, a médium começa o processo de desdobramento, né? E para isso, os mentores que estão lá pegam partes, né, das radiações magnéticas dos companheiros que estão na reunião. Então, até as radiações deles vão servir para esse processo de desdobramento e para materialização, como um material de cooperação mesmo, né? Porque o veículo vai ser o plasma, o magnetismo da médium, mas esses resíduos desses indivíduos vai cooperar. Porque, querendo ou não, é matéria plástica, né? E qualquer necessidade eles podem usar aquilo, mesmo que eles mesmos tenham que moldar aquelas forças.
E aí aquele líder que estava responsável pela condução da médium começou a lançar muita energia sobre ela, até chegar ao ponto do desdobramento. Logo ela foi amparada por 2 entidades amigas que estavam lá nessa cooperação da médium, e a médium, ela parcialmente libertada ali do corpo, ela estava meio confusa, meio inquieta, mas ela já estava em transe, né? Que é importante que o dono do corpo, ele não fique agitado, angustiado, porque isso pode prejudicar, né? Vai mandar sinais ali para o corpo, através do cordão que os liga, e aí isso vai prejudicar o processo. Então, ela foi colocada ali em um transe para ficar tranquila enquanto as coisas estão acontecendo. E aí, dessa influenciação do médium para poder fazer a materialização, começou a sair ali do corpo da médium, tanto dessa ligação do líder com ela, quanto do corpo da médium, uma substância leitosa e espessa. Vejam bem, isso é uma perspectiva do plano espiritual sobre esse recurso. Se ele está dizendo que aquilo é espesso e leitoso, então é que para o próprio plano espiritual é um fluido denso, é um fluido ali que não é finíssimo, mostrando que é o que eles vão utilizar, deixando claro que é o que eles vão utilizar para ser o envoltório ali daquele espírito e ele conseguir ser visto por eles. E é engraçado que essa substância eu já vi em outro lugar, no livro do Nosso Lar, quando uma entidade precisa se comunicar lá com o Nosso Lar, ela aparece numa bola ali de vidro e antes dela aparecer surge uma substância espessa, só que eu não lembro se ela era cinza, mas era uma substância espessa ali que a entidade, a projeção dela surgia no meio dessa fumaça. Então a gente vê que é realmente um material bem plástico assim, mas como um envoltório para conter ali o espírito ou a projeção, ou seja o que for, para que ele consiga ser visto pelos presentes. Mas de repente esse líder faz uma intervenção e fala: olha, Alexandre, esses amigos que estão, né, com essas preces tão autocentradas, equivocadas, eles precisam parar, tá atrapalhando. Então você precisa falar com eles para eles pararem com essa atenção concentrada e que eles cantem, que eles contribuam através da música. Vejam só, gente, eu sei que, por exemplo, hoje em dia a gente muitas vezes não consegue manter o pensamento firme, logo vai para os problemas de casa, os problemas disso, daquilo, mas isso mostra a importância do nosso, nesses momentos mediúnicos, o nosso pensamento está focado no que realmente importa, no que realmente é necessário, no que realmente condiz com aquele momento. E que se a gente não estiver conseguindo, que não desistamos, que possamos ao menos pensar em Jesus, pensar em Maria, pensar em algum cenário edificante, ou até mesmo que possamos cantar músicas espirituais, né? Nem que seja mentalmente, músicas que vão favorecer com a harmonia. Então há várias medidas. Eu sei que hoje em dia, numa sociedade em que o foco e a concentração de todos está prejudicado pelas telas e entre outros transtornos, é algo mais difícil, mas há medidas. O importante é não desistir e não deixar o seu pensamento ficar viciado em questões fora daquilo, em questões além daquela do que aquela situação pede. Então, não consigo focar a minha atenção, ou minha atenção está indo para coisas que não devem. Então eu oro, eu faço uma oração que eu conheça, ou então eu imagino um cenário, imagino Jesus, imagino Maria, imagino uma floresta bonita, edificante, ou então eu canto, né? Mas aí, como que Alexandre ia fazer para ajudar essas pessoas a saberem o que estava acontecendo e que eles precisavam cantar? Ele pega fluidos, né, presentes na reunião. Aquela força mesmo branca, leitosa, que não era apenas da médium, deixe-me corrigir, era também em partes daqueles que estavam presentes. Ele pega esses fluidos que, particularmente, os fluidos que estavam sendo emanados pela boca, narinas e ouvidos
no aparelho mediúnico e começa a moldá-lo até formar uma garganta ectoplasmática, ou seja, é uma garganta artificial, um molde. Imagina como se ele tivesse feito aquela garganta numa máquina, uma impressora 3D, só que ele fez com as mãos, através da própria visão dele e sobre o que ele queria formar. É como se a cabeça dele fosse o computador e as mãos fossem a impressora 3D. E aí ele ia imaginando e ia formando, porque ele tem um conhecimento do funcionamento do corpo humano, de como funciona todo o processo das cordas vocais e tudo mais. Isso é necessário para poder fazer essa comunicação. E dentro de segundos, André falou que era uma garganta perfeita, com todos os pequenos elementos que formam a garganta, desde dos finos fios das cordas vocais até as cartilagens. Era uma réplica perfeita de uma garganta. Então, ele fala através dessa garganta. E eu preciso ressaltar uma questão. Ele diz que tinha guardados nas salas sons de vozes humanas, o que reforça ali minha teoria. Se a nossa energia, ela sofre a nossa influenciação, e quando doamos energia também doamos virtude, a virtude que temos, aquilo que somos, e aquilo fica impresso, também a nossa voz, aquilo que de característica nossa fica ali impresso. Claro que o plano espiritual tem capacidade de moldar até isso a seu favor, mas no bruto em si, fica gravado lá. Então, ele também precisou dessa memória vocal presente nessa energia para poder falar, gente. Olha só que incrível. Ele precisou da memória vocal nessa energia, a memória vocal humana, para poder se comunicar. Se ele tivesse feito isso com pássaros, não sairia a mesma coisa. Se ele tivesse pegado ectoplasma de pássaros, não ia ser a mesma coisa. Precisava ser de humanos para poder a comunicação, porque também está impresso voz humana nisso. Gente, é esplêndido, é genial. Ai, quem dera um dia a gente tem a capacidade de saber toda essa parte científica, biológica do espiritismo. Então, ele pega essa garganta e se comunica, né? Claro que se fosse um médium que estava fazendo um trabalho eu não lembro o nome, mas tem médiums que tem o espírito usa a voz dele, da garganta dele para se manifestar. Mas no caso, ele estava fazendo isso por conta própria, Alexandre, sem um médium com esse tipo de mediunidade. Então, como quem usa um megafone ou como quem usa um microfone, ele usou a garganta que ele criou para se comunicar com aquelas pessoas e disse: pessoal, evitem a concentração, cantem. E aí conseguiu intervir e em seguida o líder que estava lá com a médium conseguiu se materializar. Ele pegou a garganta, falou através dela como um megafone, um microfone e falou: pessoal, parem de se concentrar, cantem. Gente, é incrível, é genial, é belo.